A busca da realidade, consciência ética. O homem é o único animal ético que existe, não obstante o exame da sociedade nas suas variadas épocas, devido à agressividade bélica, à indiferença pela vida. A barbárie que dá mortes em inúmeras ocasiões nos demonstra o contrário. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstrações como a beleza, a bondade, a esperança e cultivar ideais de enobrecimento. Essa consciência ética nele existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida, mediante e após o autodescobrimento, aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Atavicamente receoso, experimenta conflitos que o atormentam, dificultando-lhe discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, pensa que o mundo existe para que ele o desfrute, e as pessoas a fim de que o sirvam, disputando e tomando à força o que supõe pertencer-lhe por direito ancestral. Diversos caminhos, porém, deverá ele percorrer para que a autoconsciência lhe descortine as aquisições éticas indispensáveis à afirmação de si mesmo, à introspecção, o amadurecimento psicológico e a autovalorização, entre outros. O negar-se a si mesmo do evangelho, que faculta a personalidades patológicas o mergulho no abandono do corpo e da vida, em reação cruel, destituído de objetivo libertador, aqui aparece como mecanismo de fuga da realidade, medo de enfrentar a sociedade, de lutar para conseguir o seu lugar ao sol, como membro atuante e útil da humanidade, que necessita crescer graças à sua ajuda. Este conceito cristão mantém as suas raízes na necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, à vassalagem do próximo, em favor das suas paixões, a fim de seguir o Cristo, aqui significando a verdade que liberta. O desprezo a si mesmo, literalmente considerado, constitui reação de ódio e ressentimento pela vida e pela humanidade, mortificando o corpo ante a impossibilidade de flagiciar a sociedade. O homem que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência para perseverar na busca das metas que estabelece, amadurecendo a consciência ética de responsabilidade e dever, o que o credencia a logros mais audaciosos. Ele rompe as algemas da timidez, saindo do calabouço da preocupação, às vezes patológica, de parecer bem, de ser tido como pessoa realizada ou de viver fugindo do contato social, ou pelo contrário, canaliza a agressividade, a impetuosidade de que se vê possuído, para superar os impulsos ansiosos, aprendendo a conviver com equilíbrio e em grupo, no qual há respeito entre os seus membros, sem dominadores nem dominados. Consegue o senso de planejamento das suas ações, criando um ritmo de trabalho que o não exaure no excesso, nem o amolenta na ociosidade, participando do esforço geral para o seu e o progresso da comunidade. Adquire um conceito lógico de tempo e oportunidade para a realização dos seus empreendimentos, confiando com tranquilidade no resultado dos esforços despendidos. Mediante autoconsciência, aplica de maneira salutar as experiências passadas, sem saudosismo, sem ressentimentos, planejando as novas com um bem delineado programa que resulta do processamento dos dados já vividos e adicionados às experiências em pauta a viver. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer e como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância, que se transforme numa obsessão, pela minucência de detalhes e fácil excesso de cuidados, correndo o risco do lamentável perfeccionismo. Ele resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante e lustra do que se realiza, expandindo a vida e, como efeito, graças ao dinamismo adquirido, sentir-se liberado de tensões, fora de conflitos. Esta conquista de si mesmo enseja a maior soma de realizações, mais amplo campo de criatividade, mais espontaneidade. A introspecção ajuda por seu processo de conduzir a atenção para dentro, para a análise das possibilidades íntimas, para a reflexão do conteúdo emocional e a meditação que lhe desenvolva as forças latentes. Desse modo, não pode afastar o homem para lugares especiais ou favorecer comportamentos exóticos,
desligando-se do mundo objetivo e caindo em alienação. Vivendo-se no mundo, torna-se inevitável vencer-lhe os impositivos negativos, tempestuosos das pressões esmagadoras. Diante dos seus desafios, enfrentá-los com natural disposição de luta, não alterando o comportamento, nem o deixando estiolar-se. É muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros, que certamente não se darão ou que ocorrerão de forma diversa da que a ansiedade estabelece. As impressões do futuro, como consequência de tal conduta, antecipam-se, afligindo sem que o indivíduo viva as realidades do presente, confortadoras. Para esta conduta ansiosa, Jesus recomendava que a cada dia baste a sua aflição, favorecendo-se com equilíbrio para manter-se diante de cada hora e fruí-la conforme se apresente. A introspecção cria o clima de segurança emocional para a realização de cada ação, de uma vez, e a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Ajuda a manter a calma e a valorizar a sucessão das horas. O homem introspectivo, todavia, não se identifica pela carranca, pela severidade do olhar, pela distância da realidade, tampouco pela falsa superioridade em relação às outras pessoas. Tais posturas são formalistas que denunciam preocupação com o exterior, sem contribuição íntima transformadora. Antes surge com peculiar luminosidade na face e no olhar, comedido ou atuando conforme o momento, porém sem perturbar-se ou perturbar, transmitindo serenidade, confiança e vigor. A introspecção torna-se um ato saudável, não um vício ou evasão da realidade. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia em que se esconde. Dependência da mãe, da infância, do medo, da ansiedade, do ódio e do ressentimento, da solidão, para assumir a sua identidade, a sua humanidade. As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal egoísta, dando-se conta das necessidades que ele vige em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, a sua humanidade se dilata por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde se agiganta. Amplia-se-lhe desta forma o senso da responsabilidade pela vida, em todas as suas expressões, tornando-o um ser humano ético que é agente do progresso, das edificações beneficentes e culturais. A perseguição da inveja não o perturba, tampouco a bajulação da indignidade o sensibiliza. Para nele uma compreensão dos reais valores que o propele a avançar sem timidez, sem pressa, sem temor. A sua se transforma em uma existência útil para o meio social, tornando-se parte ativa da comunidade que passa a servir sem autoritarismo, nem prejuízo emocional para si mesmo ou para o grupo. A consciência ética é a conquista da iluminação, da lucidez intelecto-moral, do dever solidário e humano. Ela proporciona uma criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação na fé e na religião, ao heroísmo, na luta contínua e nas batalhas profissionais, ao apogeu, na arte, na ciência, na filosofia, pelo empenho que enseja em favor de uma plena identificação com o ideal esposado. São Vicente de Paulo, Nietzsche, Allan Kardec, Freud, Sades, Cézanne são exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor da humanidade. Joana de Ângeles.